Pamela, Com certeza. agora é tu. Agora Conta pra gente um pouquinho. Você, quando saiu, você ficou menos tempo internada, né? Você, graças a Deus, apesar de você não lembrar de todos os momentos, você não chegou a ficar num quadro de maior gravidade, né? Com maior risco. Mas você também saiu com algumas alterações, Sim. né? E o que você sentiu, que alterações foram essas, né, que você teve, e como é que isso impactou na tua vida, no teu dia a dia? Sim. Então, no hospital mesmo, eu já comecei a fazer uma fisioterapia, né? Já comecei a andar uns passos, apoiada. Então, eu saí do hospital ainda precisando de apoio para andar, mas eu já estava já conseguindo dar uns passos. Só que uma coisa que eu ainda tenho é pouca sensibilidade, né? Ou uma sensibilidade alterada do lado esquerdo. Então, eu não conseguia sentir que meu pé estava no chão. Então, eu tinha que olhar para o chão para ver Uhum. que meu pé estava no chão para eu poder pisar. Porque eu não conseguia mensurar a força que eu estava fazendo e não tinha certeza, achava que eu ia cair. Então, eu andava olhando para o chão, assim, olhando para o pé. Mas também foi a primeira coisa que eu consegui fazer foi andar, graças a Deus, assim. Eu saí do hospital com essa ideia. Não, tem que fazer fisioterapia? Então vamos fazer fisioterapia que eu vou voltar a andar. Isso daí era a primeira coisa e já estava certa na minha cabeça. E aí a doutora Ana falou assim, não, então você pode voltar a trabalhar. Tenta voltar a trabalhar o mais, né, para ter a vida mais normal possível, né? Como eu já estava trabalhando no esquema em casa, né, em home office, então eu tentei trabalhar. Só que aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui perceber que eu não conseguia ler direito, não conseguia enxergar as letras e faltava um pedaço das letras. E aí eu comecei a ficar muito tensa com isso também. Isso você fala no teu campo visual, né? Você tá olhando o Eu computador aqui, uma parte do texto você não consegue ver. não conseguia É ver. isso. Parecia que estava faltando um pedaço das letras, ou faltava algumas letras, e aí eu não conseguia saber que palavra que era. E eu tenho miopia. Eu já estou acostumada a não enxergar direito, né? Mas não era miopia. E eu falava assim, gente, que coisa estranha. Não é assim um embaçamento. Não, era faltando mesmo, assim, como se eu estivesse enxergando algumas partes pretas, assim. E aí eu falei, doutora, eu não tô conseguindo trabalhar. E aquilo foi me deixando mais triste, até que eu cheguei num momento assim que eu realmente não queria levantar da cama para fazer nada, para trabalhar, para nada. Só levantava para fazer fisioterapia, porque graças a Deus eu tenho uma prima que é fisioterapeuta. Eu tenho duas, aliás. Só que uma é minha vizinha e todo dia ela falou: "Não, pode deixar que eu vou cuidar de você". Então todo dia ela ia para minha casa, a gente fazia 1 hora de fisioterapia, a gente andava no corredor. Ela me botou para subir escada, descer escada. Isso eu já consegui pegar rápido. E exercícios com a mão também eu fazia bastante. Então, ao mesmo tempo que eu estava ficando um pouco triste, que eu não estava conseguindo trabalhar, mas no momento da fisioterapia eu ficava animada, porque eu estava vendo que eu estava conseguindo fazer as coisas. Eu sou destra, então o lado esquerdo não é um lado, né, que eu uso muito. E aí ela ficava, pentei o cabelo com a mão esquerda. Eu ficava assim, pô, mas eu não faço isso, sabe? Aí isso me deixava um pouco frustrada, porque aí eu ia tentar fazer com o lado esquerdo e não conseguia. Aí teve uma hora que eu falei assim, poxa, mas eu sou destra, eu realmente não conseguia fazer isso com a mão esquerda. Então, por que ficar tão chateada assim, né? Com certeza. E aí mas aí a questão do trabalho foi mais difícil para mim, assim, porque eu não conseguia ler. Eu não consigo ler ainda, assim, 100%, ainda, né, ainda tenho uma sequela. Mas eu fiz o exame de campimetria e aí a gente percebeu que realmente tinha perda no campo visual. Então, o neurooftalmo que eu descobri, comecei a descobrir vários alguma coisa, né? Neurooftalmo, neuropsicólogo, eu nem sabia que existia. Cada vez mais especializado. Aí eu comecei em todos neuro alguma coisa, e aí o neurooftalmo disse, não, essa parte que você não enxerga, você realmente não enxerga, então não adianta o seu óculos não vai fazer você enxergar melhor essa parte. Né? A gente vai acompanhar para ver se você consegue ir regredindo essa parte que você não está enxergando. Né? Fiz até tomografia do olho, que eu nem sabia que tinha. Fiz algumas coisas assim. E também algumas táticas, né, para leitura que eu comecei a fazer. Tentar ler com régua,
tentar. E aí, hoje em dia, eu já consigo ler mexendo um pouco a cabeça, porque é curioso que eu também descobri que foi engraçado, né? Entre aspas, que eu perdi a visão periférica do lado esquerdo. Só que do lado esquerdo do olho direito também. Então, eu não enxergo perto do nariz. E isso me atrapalha muito a leitura, por isso. Entendi. E aí o médico falou, olha, por isso que você não está conseguindo ler, porque quando você foca, aqui você não enxerga mesmo do lado esquerdo, tudo bem, mas do lado direito, você não está conseguindo ver mesmo. Uma folha de papel, o celular, né, o computador, o que seja. E aí eu consigo ler mexendo um pouco a cabeça para o lado esquerdo, que aí eu consigo ler mais com o olho esquerdo do que com o olho direito. Isso é uma coisa que eu estou conseguindo fazer. Mas a primeira coisa que eu pensei foi igual a isso. É isso que tem que fazer? Então vamos fazer. Aí minha prima, eu vou cuidar de você. Eu falei, então vamos embora. Então é isso, tem que andar. Aí andar foi, assim, no primeiro mês eu já estava andando super bem. Apesar de estar ainda com essa sensibilidade alterada. E aí a gente fez muito exercício para sentir o pé no chão. Ela ficava passando uma escovinha no meu pé. Tá sentindo aqui? Tá sentindo? Aí ficava assim, fazendo isso. Não tô sentindo nada. Qual o dedo que eu tô? Fecha o olho. Qual o dedo que eu tô mexendo? Eu falei, não sei qual é o dedo que você tá mexendo. Tive esse tipo de coisa, assim. Fiz muito fácil ainda. E o que ficou de sequela para você hoje? É a sensibilidade do lado esquerdo? A sensibilidade. Porque a mão eu mexo bem. Eu consigo já fazer todos os movimentos. E comecei a fazer exercício também para pinça, né? Que fala que é esse movimento de segurar alguma coisa com o dedão e o indicador, né? A pinça tá muito boa, já consigo encostar a ponta dos dedos, né? Que era o exercício de ficar fazendo assim com a ponta dos dedos. Mas eu não consigo sentir. Às vezes a pessoa bate aqui assim do meu lado, Te chama, mas você não. se eu não estiver olhando para cá, eu não vejo. E não vejo nem sinto, então não sei. Para me chamar, tem que falar meu nome, viu, gente? Tem que chamar pelo lado direito. Ou então vem pelo lado direito e encosta aqui, porque aqui eu não sinto. Não, a gente tem que rir dessas coisas, Tem que porque rir. tem que ser engraçado. Hoje, engraçado, assim, eu sempre gostei muito de stand-up comedy, né? E hoje eu vejo que tem muita gente com, assim, situações diferentes de vida, né? Levando isso para o lado do humor, né? E utilizando isso de uma forma muito engraçada, assim, porque a gente foi criado com uma ideia, tipo assim, pô, você não pode rir da deficiência do colega. Exato. Né? Você não pode sacanear. Igual se sacaneava um menino que era meio com zarolho na pô, sacanagem, aquilo ali é um problema. Mas hoje não, o pessoal, os próprias pessoas que estão com seus problemas, elas estão indo lá no stand-up e estão falando. Então tem anão falando. Tem um rapaz que tem paralisia, que tem a mão meio fechadinha assim, ele sacaneia a mão dele o tempo inteiro. Então, assim, lidar com isso com humor, eu acho que sei lá, uma das melhores formas de lidar com isso, né? Sim. Porque caçoada a pessoa é diferente, né? Quando Sim. a pessoa tá se colocando nesse lugar de brincar com a sua situação, porque senão a vida fica muito pesada, né? Eu acho que também isso, porque, assim, é isso, senão fica pesado e aí não... E a gente tem que enfrentar as coisas com uma leveza maior. Com bom humor. Com bom humor. Porque é muito difícil, sabe? Eu, graças a Deus, eu tive pouca lesão, assim. Mas já foi suficiente para eu ficar deprimida, sabe? Eu estava praticando um exercício físico, eu estava me alimentando bem, eu tinha estado no doutorado, eu tinha estado num emprego legal, eu estava num momento super legal na minha vida. Eu estava muito feliz. E, de repente, eu não consigo mexer um lado do meu corpo, sabe? É muito esquisito. É um lugar assim, tipo, opa, peraí, o que está acontecendo? Sabe? E até que, né, as pessoas falando, poxa, não fica assim. Tudo bem, mas como assim não ficar assim, sabe? É difícil. Algumas coisas foram acontecendo e aí eu fui vendo até que eu cheguei num momento que eu falei, poxa, mas eu tô aqui, né? Graças a Deus eu não morri, graças a Deus não aconteceu uma coisa pior, mas também não quero pensar o que poderia ter acontecido, o que poderia ter acontecido não aconteceu, então se não aconteceu, tá bom. Tá tudo certo. Então tá tudo certo, então vamos viver a vida. E aí foi aí que eu coloquei AVC no Instagram, falei, vou
procurar saber dessas coisas, mesmo sem conseguir ler direito e tal. Primeira pessoa que apareceu pra mim, Tá aí, Cecília. Thaís Cecílio. E aí eu comecei a seguir e eu falei, nossa, essa menina faz tudo, gente. E ela dança com o cachorrinho dela lá, e ela posta tudo, e eu fiquei assim, olha só. Porque, acho que a gente entra nesse ponto também. Quando a gente tem AVC jovem, eu fico assim, gente, como pode? Não sabia nem que poderia ter, né? Eu só conhecia pessoas idosas, meus avós tiveram, depois faleceram, e eu fiquei assim, pronto, tive AVC, acabou minha vida, né? O AVC é incapacitante, a gente vai ficar com um lado sem mexer, e é isso. Só E que aí, não, só né? que não, né? E aí, quando eu conheci, né, comecei a vê-la e comecei a ver outras pessoas também, vi que Rede de apoio, né? Ajuda existem muito. outras pessoas, e aí eu fiquei, caramba, então não tô tão ruim assim, tá vendo? Tô bem, sabe? Tem vida, as pessoas vivem, as pessoas comem, as pessoas bebem, as pessoas saem com os amigos, e assim, eu fiquei, aquilo foi me dando uma esperança também, né? Eu acho que é isso. Quando você encontra pessoas que sofreram a mesma coisa que você, né, tiveram o mesmo problema que você, é claro que alguns tiveram uma lesão maior, outras tiveram uma lesão menor, você se identifica com aquilo ali e você fala, poxa, não pode, não precisa ser tão ruim assim, eu não preciso levar isso de uma forma tão ruim. E aí Exatamente. você acaba que você fala assim: "Ah, tal pessoa fez isso, vou tentar fazer também para ver se eu consigo". E aí você vê que você consegue, então você vai se desafiando cada vez mais e mais e mais. Exatamente. Eu acho que eu não te contei isso, Ah. mas você postou do desodorante. E aí eu falei: "Ah, ela conseguiu colocar desodorante, gente? Eu vou também tentar. Ah, não é possível, eu Viu, consigo olha? fazer isso". Aí depois eu coloquei um vídeo no meu de colocando desodorante, porque eu botava com a mão direita, né, dos 2 lados, Sim. fazia assim, desodorante do lado direito. E aí ela colocou, eu falei assim: "Gente, eu tenho que colocar também". Aí peguei lá e fiquei mexendo o dedo, até que saiu. Falei: "Bom, saiu, agora eu vou tentar botar no meu braço". E E foi assim, conseguiu. mas eu não te contei isso, agora que eu lembrei. Agora que você falou isso, eu lembrei. E Thaís, qual foi o start, assim, pra você? Tipo assim, pô, vou colocar o meu dia a dia na rede social. Hoje você tá com mais de 100 mil seguidores, né, no Instagram. Né, tem 120.000. Eu começou assim, como uma brincadeira, a gente nessa coisa, né, de levar, não levar tudo a sério. Aliás, começou assim, eu querendo mostrar para as pessoas que me acompanhavam já nos meus amigos, para mostrar para eles que eu estava evoluindo, que estava dando tudo certo. E aí eu me lembro que eu postei um vídeo, que eu falei pra minha irmã: "Vamos postar um vídeo?". Aí ela: "Vamos". Aí eu postei um vídeo dançando aquela música Ela tá movimentando. E aí eu fiz Movimentando o braço. Que música, né? Você tinha tanta música pra escolher, você escolheu justamente essa. exatamente. Show, E total, total. mas depois eu fiz um antes e depois no meu vídeo, e aí todo mundo enfim, aí eu fiz essa música, né, e aí esse vídeo tomou uma proporção que eu não esperava, porque eu escrevi assim, a pessoa triste, com a sequela do que o AVC me deixou. Aí eu fiz o "tá movimentando" de um jeito, e aí depois eu escrevi assim: "Feliz por saber que essas sequelas não são para sempre", foi alguma coisa assim desse tipo. E aí eu dancei do meu jeito, né, como eu conseguia dançar, e aí esse vídeo tomou uma proporção muito, muito boa, e chegou a atingir, tipo, 33.000 pessoas. Legal. E aí, hoje mais pessoas, né, foram atingidas. E aí eu continuei postando lá, né, eu um dia postava, outro dia não postava, ainda continua assim, sabe. Mas um dia postava, outro dia não postava, aí eu decidi fazer um vídeo para o meu marido, eh, falando, né, porque agradecendo, falando da nossa história mesmo, sabe. E aí eu postei um vídeo, um aniversário de casamento nosso, aí eu postei esse vídeo sem pretensão nenhuma, eu não tinha noção.
E era um vídeo que, assim, eu tô andando, eu estou dando os meus primeiros passos no hospital e o meu marido tá atrás de mim falando, fazendo, tipo assim, agradecendo, sabe, por eu estar andando, né? Até porque ele sabia, né, é, como poderia ser, né, Sim, sim. o futuro. Então, assim, o fato de eu estar conseguindo andar, para ele era uma coisa muito boa, né. E aí eu postei isso e aí todo mundo ficou falando assim, tomou uma proporção maior ainda do que já tinha tomado antes. E aí foi isso, foi indo, 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 e aí as pessoas, vinham e gostavam do que elas viam, sabe, nas minhas redes sociais, e além desse vídeo, né, e aí elas iam ficando. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, puta, a íntegra, é íntegra. Olha de novo. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.